Bom dia, meus queridos. Uma saudade louca de todos vocês. Vamos dar seguimento aqui à nossa matéria, falando sobre o processo de socialização. O que é o processo de socialização? O processo de socialização vai ser o mecanismo pelo qual os indivíduos se tornam pertencentes a um determinado grupo social ou a uma determinada sociedade. Todos nós somos expostos a mecanismos de socialização ao longo da nossa vida inteira. A gente, ao nascer, logo depois a gente já começa a sofrer esse processo de socialização, tá? Então vamos lá, uma definição do processo de socialização. A socialização ela vai estar relacionada à assimilação de hábitos culturais, bem como ao aprendizado social dos sujeitos. Quer dizer, a gente aprende a ser um ser social, a ser um indivíduo dentro de uma determinada sociedade. Berger vai falar que a socialização ela vai ser a interiorização da realidade de uma determinada sociedade, que permite que a gente se integre a uma determinada sociedade. Tá? E ele vai falar de dois tipos de socialização. A primária, tá? Que é onde a gente aprende em casa e nos primeiros anos na escola a ser um indivíduo social, tá? E isso é dado por três mecanismos principais: aprendizagem, imitação e identificação, tá? A aprendizagem e imitação são dados dentro de casa, num primeiro momento, e na escola. A gente vai aprendendo valores e normas sociais primeiro dentro de casa. Se você cismar de comer com a mão, a sua mãe, ela vai brigar com você e falar assim: tem que usar o garfo e a faca, tem que usar o garfo, tem que usar a colher. E isso é um valor social que é dado dentro de casa. E a gente vai aprendendo dentro de casa com os nossos pais por imitação também o que é dado, o que não é dado de um determinado grupo social ao qual nós vamos nos sentir pertencentes. Então vamos lá, socialização primária. A socialização primária é aquela que vai ser dada em casa e na escola, tá? A criança ela vai aprender a interiorizar a linguagem e as regras básicas de convivência, as questões morais. A gente aprende desde novinho, por exemplo, na escola. Se a gente pega o lápis de um coleguinha, a professora vai falar assim: não pega porque isso não é seu. Se você fica em pé na sala de aula o tempo inteiro, a professora ela vai te ensinar que não, menino, senta aí. É uma questão de... Na socialização primária, a gente vai tendo por aprendizagem e por imitação aquilo que nos é dado a nos sentir pertencentes a um determinado grupo social. A gente aprende quem a gente é, num primeiro momento, dentro da família e, quando a gente é pequenininho, lá na escola. Quem vai para a creche, quem está no jardim de infância. O mecanismo de socialização secundária, ele vai dar quando a gente está maiorzinho, nos anos finais do médio, nos anos finais do fundamental, no ensino médio e no trabalho, tá? A gente vai ter grupos como grupos de amigos, de trabalho, casamento, as questões religiosas e o Estado nos dando aquilo que é dado, que é permitido que nós sejamos um indivíduo dentro de um grupo social, tá? E essas instituições sociais, elas vão moldar a moral da sociedade, tá? Essas instituições sociais, elas vão ter papéis importantes para dar estrutura para a sociedade, tá? Você vai para o trabalho, no trabalho você tem que seguir um determinado conjunto de regras e condutas no trabalho. Por exemplo, se você trabalha na FAO, você tem que trabalhar de uniforme.
Isso é uma norma dada pela empresa e você tem que seguir aquela norma, né? No slide anterior eu coloquei lá o casamento. O casamento ele também também é uma instituição social. Experimenta você falar para a tua mulher que você vai sair para jogar um futebol, chega em casa cheio de manguaça na cabeça, tua mulher vai arrebentar a tua cabeça, né? Vai pegar o rolo de abrir massa e vai dar na tua cabeça, porque a instituição social casamento pressupõe que você não pode chegar em casa cheio de manguaça, todo sujo de batom, senão tu vai apanhar da tua mulher, ela vai jogar sua roupa do 10º andar. Hoje em dia, a gente tem a mídia como um fator de socialização desde lá da infância, né? Tem criança que vai mexer no celular que mexe melhor do que um adulto, né? E isso é um fator importante na medida em que, muitas vezes, os pais não têm controle nem têm acesso ao que a criança está vendo, né? E isso é importante porque a criança ela pode estar vendo um conteúdo que não seja adequado para a moral daquela família, para a moral daquele grupo social onde a criança esteja inserida. Então, é importante que a gente entenda o que a criança está vendo, ou até mesmo limitar o acesso, né, das crianças ao conteúdo da internet. Obviamente que isso também tem um lado bom. A gente tem ferramentas de educação à distância. A gente está fazendo isso aqui agora, nesse momento, né? Usando a mídia como um mecanismo de educação. Mas a gente deve ter cuidado. Eu imagino que, nesse momento, muitos alunos, ao invés de estarem assistindo a aula, estão trancados no quarto vendo outra coisa e dizendo para a mãe que estão estudando, né? Então, a gente tem que ter um cuidado com o papel da mídia como fator de socializador, tá? A questão do tempo gasto online com jogos e com outros conteúdos que não são adequados à faixa etária que está usando essa mídia, que está acessando essa mídia, né? Essas instituições sociais, elas servem para exercer controle social. E aí, como controle social, a gente vai entender os mecanismos de intervenção de uma sociedade, tá, que são utilizados para que os indivíduos se comportem de uma maneira desejável, que os indivíduos eles se comportem de acordo com a moral daquela determinada sociedade, tá? Durkheim ele vai dizer que o controle social ele é necessário para balizar a conduta de um indivíduo num grupo. Ele normatiza essa questão do controle social sem problematizar. Ele nos apresenta somente um conceito do que é controle social. Agora, já Weber, ele vai falar que os mecanismos de controle social, eles existem para disciplinar uma determinada sociedade, tá? O controle social, ele não existe para promover a harmonia, o que é aceito por Durkheim. E Weber nos diz que o controle social ele vai ser um mecanismo que justifica os interesses de uma parte da sociedade sobre o todo. Então, quer dizer que a moral ela vai servir a uma determinada classe social, a classe social dominante, né? Marx vai além. Marx diz que os mecanismos de controle social, principalmente o Estado, eles vão servir como mecanismos de dominação de uma classe social sobre a outra, né? É um mecanismo que sufoca os anseios e desejos da classe subjacente, que são diferentes da classe dominante. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou postar